Bem-vindo ao Divã, uma catarse menos um trauma na sua vida. Hoje é dia 27 de agosto, uma terça-feira, a qual eu fui num neurologista e eu não realizei a sessão porque estava em média de 120 para você ter uma noção que eu ia só... Não ia nem fazer eletroencefalograma ou ressonância magnética para examinar a estrutura neurobiológica do meu cérebro e não aconteceu. Isso me deixa puto, mais ou menos. Tá, deixa eu começar a contextualizar. Já que faz bastante tempo que eu disse que ia ser o último, mas quantos podcasts faz que eu disse que ia ser o último e nunca foi? Eu acho que mais de 15 podcasts eu falei, eu não vou mais fazer. E eu tava o quê? Fazendo. Porque é terapêutico. Eu falo coisas e como eu tô triste ou feliz, em geral eu não tô muito feliz, mas hoje eu tô feliz. Cara, eu descobri algumas coisas muito interessantes sobre a vida em questão de tristeza. Eu tava me forçando muito a ser triste, não por uma razão de tipo, cara, você precisa se esforçar pra estar triste, porque se você se você não forçar nem ser feliz, nem fingir sorrisos ou fingir que você tá feliz por alguma coisa, que isso é uma forçação, nem fingir que você tá triste e forçar aquilo, você fica meio termo, você fica apático, mas em geral a felicidade me parece mais genuína do que a tristeza. E o que aconteceu? Eu descobri o amor e que eu sou autista. Mentira, eu não descobri que eu sou autista não. Tá, eu possuo características em comum com autistas, mas eu tava revendo uma série que eu vi chamada Atípico, que fala sobre o TEA, né, transtorno do espectro autista, e consequentemente eu vi muitas características que não são complementares, que não me identifico nem um pouco. Talvez eu continue estando dentro do espectro, mas eu nunca vou saber, sabe por quê? Porque é caro pra caralho. Eu tentei entrar em contato com uma equipe especializada, ela falou, a sessão é R$ 300, uma sessão, caralho, bicho, você não vai resolver minha vida, cara. E, porra, é um patamar que os caras se acham muito... Por isso que eu desisti agora da psicologia, eu desisti de vez, depois de entrar em contato com essa equipe e depois de entrar em contato com esse Não, eu nem entrei em contato com ele, eu só entrei com as recepcionistas do RH. E, cara, é muito caro. Tipo, você acha o quê? Que sua presença vale R$ 120? Vai tomar no seu cu. Você acha que o quê? As suas palavras valem R$ 300? Você é o quê? Você é uma palestra? Você é o... Você é o... quê? Você é o Leonardo DiCaprio? Você é o... Sei lá, vai tomar no cu, bicho. Tá. E se você descobrir que você tá feliz, é isso, esse é o passo. Não importa, a neurologia, neurobiologia não afeta. Se é porque as instâncias realmente psíquicas primordiais estão muito além disso, de ai, sei lá, a pessoa que fuma, bebe, fuma maconha, foda-se. Eu sempre falo de fumar maconha em todo podcast, eu acho. Se a pessoa faz essas coisas, ela ainda pode meditar. Se a pessoa é autista, ela ainda pode ter práticas meditativas. Isso não altera nada. O interno, o real interno, separando as características externas como a personalidade ela só é à medida que ela se impõe na realidade. Você impõe as suas opiniões e tal na realidade. A realidade respeita elas? Não. Do mesmo modo que se eu sair e estiver chovendo, a chuva não vai parar porque eu quero, a realidade não vai ceder, ela... Como é que é aquela palavra? Que ela não cede às súplicas? Como é que é? Putz, esqueci. Mas depois eu lembro. Tá, continuando. Eu fui lá, aí marcou pro dia 27. Eu acho que isso foi dia 19 que eu fui lá. Aí, tá, eu fui lá
E elas não tinham falado antes de dinheiro. Tá. Isso aconteceu. Ah, meu Deus, não, apagou. E eu tô bem doidão. E eu tava ouvindo um podcast do Petri. Deixa eu só recapitular o que ele falou naquele podcast e o que eu acrescentei. Bom, resumindo o que eu lembro, é tipo assim, o Petri tá falando que o amor é um exercício. Assim como eu tava discutindo se o amor é um ato ou um sentimento, e na real, o amor, eu sempre falo que ele é multifacetado, ou seja, ele pode se transmutar, ele pode se demonstrar por várias facetas de entidades e tem meandros muito complexos de amor, onde obtém uma esfera bem complexa, não dá para olhar por todos os ângulos, então assumir premissas, assumir uma conclusão de premissas particulares é errado. Tipo assim, uma amiga minha do trabalho falou, não existe amor porque você não vê tanto de gente, tanto de filho que mata o pai ou mata a mãe, não sei. Cara, por essas e outras, não pode se assumir que o amor não existe. E basicamente o que o Peter estava falando é que o amor é um exercício e de amar as possibilidades do sujeito, do outro sujeito. Você tem que amar a parte humana daquele sujeito e não aquilo que você pode controlar nele. O amor não é exigente, ele não exige nada. O amor é fluido. Ele não fala que o amor não é fluido. Ele fala que você tem que amar até a possibilidade do seu parceiro te trair, não significando que você deva perdoar aquilo que ele te fez, mas não se ressentir com aquilo que ele fez, porque é um processo dele. O que você sente em relação àquilo não muda o que aconteceu, é só sobre o que você está sentindo naquele momento específico. E você não controla outra pessoa. Não adianta você se debater. É aquele amor fati do Nietzsche. Amar aos fatos. O que aconteceu, aconteceu. A realidade é uma só. A realidade aconteceu e você não pode se bater pra mudar ela. Quando você começa a aceitar isso, tudo é mais feliz. Tudo é mais de boa. Quando você... sei lá, tem o negócio do dualismo. A mente... o corpo, o espírito, essa divisão que ao meu ver tá errado, porque a gente é o todo, mas ao mesmo tempo você não é os seus pensamentos, você é o observador daquilo. Quando você se associa tanto ao seu pensamento, ele te machuca porque você não consegue se desvincular daquilo. Então, quando você pensa em alguma tragédia, é como se você estivesse vivendo aquela tragédia de fato. Isso é errado, porque a sua consciência ela pode ser benéfica, ela pode ser boa, ela pode te dar estratégias futuras para melhorar, mas quando você vive eternamente no futuro criado, ilusório, hipotético, ou no passado que já passou e não pode ser alterado, o futuro que é imprevisível, mas a gente divide esferas do nosso pensamento para tentar coincidir a realidade com aquilo que a nossa mente pensa, e a gente fica feliz quando a realidade se conecta com o pensamento hipotético do futuro, mas ao mesmo tempo a gente fica bravo quando a realidade não se conecta e, portanto, isso causa o sofrimento. O sofrimento é fruto do desejo de que as coisas sejam como você quer. Caralho, tá porra. Eu não esperava isso nem de mim. Então, quando você desconhece o lado humano da pessoa, você rejeita aquilo, você se torna possessivo e quer que a pessoa faça o que você quer. Isso tá errado, porque a pessoa é um ser humano, ela vai te trair, não importa o que você sinta sobre ela, porque se é algo do destino, se é algo que é da escolha da outra pessoa, você não pode interferir, não importa o que você fizer, aquilo vai acontecer. O que você pode mudar é aquilo que você pensa e sente sobre aquilo. Se você quer se ressentir, você vai se ressentir. É muito difícil realmente, porque você queria confiar naquela pessoa, mas se você, no momento que ela te traiu, você pensa, nossa, essa pessoa
eu dei a minha confiança pra ela. Não, você não deu, porque senão você estaria, tá bom, aconteceu, de boa. Não era pra acontecer, mas aconteceu. Não posso fazer nada em relação a isso. No fundo, esse desejo de obsessão sobre outra pessoa que eu sinto muito, realmente. Eu sou uma pessoa obsessiva. Eu não sei se eu já escondi isso no podcast. Eu não escondi. Quando eu falei sobre a minha vida, eu falei que eu sou obsessivo. E não é algo que eu escondo. Mas o que eu tava falando? É um, esse lance de você querer controlar a pessoa é um sintoma de que você não enxerga aquela pessoa como um ser humano, você enxerga ela de uma forma narcísica, como uma parte de você, você vê ela como um reflexo que deve se diminuir para caber em você, sendo que ela é um universo de possibilidades ulterior e exterior a você. No momento que você se ressente sobre uma outra pessoa, as escolhas que ela fez na vida dela, você, primeiro que você tá tentando fazer a pessoa caber na sua realidade e você tá gerando um sentimento negativo dentro de você. Então, se você não ama a possibilidade da pessoa errar, você não ama as idiosincrasias dela e você não, consequentemente, não ama ela, você ama só a possibilidade ilusória de controle que você não tem. Tá, voltando para um negócio, eu tinha escrito assim: fui repartido por duas mulheres. Fui repartido por duas mulheres, símbolos nos quais projetei no meu amor de Eros e a outra o amor paterno, mas tive que abandonar as duas por preconceitos da sociedade pela minha loucura. Isto é um ato doloroso de caridade, caralho. Se eu não praticar o amor próprio, eu vou colapsar dentro de mim mesmo. Puta que pariu, cara. Esse canal realmente ele faz sentido porque ele é negativity role, ou seja, buraco de negatividade. Realmente, eu não posso me relacionar amorosamente com uma mulher mais velha porque as pessoas veem de modo negativo, isso faz ela ver de um modo negativo. Tá, isso não importa, caralho, bicho. Eu tava... Que dia foi esse? Sábado? Caralho, eu tava me importando com umas coisas muito idiota. Tá bom, não aconteceu do jeito que você queria. Você não aprendeu com Nietzsche há 3 anos atrás, em 2021? Você tem que amar isso, você tem que amar a possibilidade de nada acontecer do jeito que você quer. Essa é a realidade. O Nietzsche, nesse sentido, é bem realista. Ele não se alia ao idealismo. E ele não é puramente realista, já que ele seria uma hipostasia bem autoevidente que tá errada. A gente pensa na possibilidade dos... Nossa, e puta que pariu, eu tô estragando a minha vida fumando skunk, os caras tá doidão. Você é louco, eu congelei a minha mente aquele dia. Puta que pariu, o sonho... Eu tive um sonho com... Eu tive uma brisa, uma bad trip, e eu tive um sonho com aquele momento onde seres de outra dimensão vinha ao meu encontro e eu fundi tanto aquele sonho com a realidade que eu não sabia se eu tava sonhando, se era realidade, eu não sabia de nada. Eu tive uma brisa tão filho da puta, tipo, ai caralho, deixa eu ver se eu acho isso aqui. No tempo. Ai caralho. Tá, eu escrevi assim pro meu amigo: afoguei no meu inconsciente e vejo pensamentos isolados metafisicamente como se fossem eles sozinhos em algum outro universo. Como se todo sonho é parecido com a realidade. Sabe aquele momento específico que você lembra naquele instante? Só existe aquele momento no universo. Quando a gente experimenta uma associação entre você e o seu pensamento dentro dele, você não tem a experiência de tempo. Aí ele falou amor Fátima, e eu falei, só ri porque eu tô chapado. Aí ele falou, o interpessoal, falando em relação aos meus problemas. Eu falei, um é dependente do outro, tá?
Eu penso que sou o meu corpo, um lugar que me esforcei, eu machuquei e eu sinto vivacidade. É ruim estar anestesiado, seja emocional ou fisicamente. O que eu tava falando? Porque eu tava tendo uma brisa, porque eu me esforcei e uma parte, eu não sei especificamente, é perto do assoalho do... Ai, como é que é? Assoalho pélvico. É aquela parte da perna, sabe? Que o osso que tá entre a perna e o assoalho pélvico, tem na direita e na esquerda, é um osso. E eu esforcei e eu senti como se eu fosse as minhas células trabalhando naquele corpo. Eu falei, eu tô vivendo meu passado de novo e é totalmente subjetivo. Tem uma esfera nessa memória que é inacessível. E toda comunicação é impossível, múltiplas significações. Ou seja, para todo o conhecer a realidade, há uma limitação incognoscível. Puta que pariu, eu esqueci de mudar o. De mudar a porra do bagulho. Ai meu Deus, eu fiz merda, viu? Em 27 de dezembro eu tinha escrito assim, ó. Todo conhecimento é constituído pela consciência. O mundo externo é o nosso alter ego. E no fim entendemos que ele também é nós. Faz parte de nós. Todo indivíduo é um aspecto da consciência. O indivíduo não tem consciência. Ele é apenas um aspecto da consciência que assume todos os outros aspectos das coisas em sua essência que absorvemos através da consciência é também feito de consciência. Ou seja, o que absorvemos através da consciência é também consciência. À medida que eu posso ver a realidade se assimila, ela é um psicoide. Ai, cara, é muita coisa e eu tinha esquecido o que eu anotei. Eu não tenho internet para ver e eu vou ver umas coisas aqui, peraí. Que eu mandei para uma amiga. Ah, tem uns vídeos muito legais no YouTube. Para quem gosta de biologia, que é DNA Animation 2002 a 2014, Drell, sei lá, Barry and Etsuko Uno Eri.tv. Aí tem outro que é ATP Synthase in Action, que é só pesquisar em inglês, não é sintaxe, é tipo S Y não, é Y, eu sempre confundo um Y com um W, olha como eu sou burro, SYNTHASE, tá. Aí eu tinha perguntado, sei que o signo, pro chat GPT, sei que o signo linguístico da semiótica é a repartição do significante, parte referente na realidade material, e significado, que é o conceito universal que afunila os entes abstratos e tira do significante o substrato comum. Mas o significante na língua é a parte que nomeia. O ato de dar substantivo a um cavalo, por exemplo, é o seu significante? Sim, o significante na linguagem é a parte que nomeia ou representa um conceito ou objeto. No exemplo que você deu, o ato de dar o substantivo cavalo a um animal é o significante, pois a parte material da linguagem que representa o conceito ou objeto em questão. Já o significado seria o conceito universal que esse termo evoca, ou seja, todas as características e atribuições associadas ao conceito de cavalo. Caralho, ou seja, nomear ou dar substantivo para coisa ainda é um significado, porque aquilo é um conceito, por mais que você tá se referindo a algo real. Sim, por exemplo, pedra, seu significante, seu referente material, que é existente na realidade mesma, mas a palavra pedra evoca na cognição algo que não é nenhuma pedra que existe de verdade, pois minha mente retirou um substrato, uma característica comum a qual todas as pedras têm, mesmo possuindo variações. Exatamente, no caso do termo pedra, entre aspas, o significante é a palavra em si, que se refere ao referente material na realidade, porém o significado transcende a realidade material das pedras individuais e evoca um conceito ou uma ideia abstrata
que engloba todas as características comuns a todas as pedras, apesar das variações entre elas. É justamente essa capacidade da linguagem de representar conceitos abstratos. Aí o que eu tinha falado? É, ah, tá. Variações abstratas e universais que tornam possível a comunicação e a construção de significados compartilhados entre os falantes. Uma coisa que eu tava pensando, isso aí. Cara, não importa, um dos grandes problemas meus de ter uma impulsividade verbal de falar tudo que eu penso, é porque eu não gosto de esconder as coisas das pessoas, por isso eu sou muito sincero e eu acabo me fudendo. O que rola é que... Ai, esqueci. É que, tipo, as pessoas não precisam saber de tudo e eu não preciso compartilhar minha experiência, já que isso é impossível, sabe? Tá. Aí eu falei, meio que toda filosofia é uma articulação de ideias para referir-se à realidade, a um substrato perceptual, a vontade mútua de fornecer alicerces para o correto pensar. Isso é um texto meu, mas eu não me importo. Pode ser meu, pode ser de qualquer pessoa, foda-se. A realidade é onde surge todas as filosofias e ciências, sendo estas suas partes, o todo sendo maior que a soma de suas partes. Até meu comportamento é uma coisa externa a mim, à medida que você vê ela se formando na realidade física. Isso é um psicoide, uma produção de cultura. Numa acepção mais objetivista, mas a psique é realmente interior, fundamenta o comportamento. Eu não sei se vocês lembram exatamente quando eu estava falando sobre a alma se demonstrar a partir de um quebra-cabeça ou de pontos. Por exemplo, você tem uma ação e aquela ação leva a outra ação e a sua alma vai se demonstrando macroscopicamente a partir de atitudes que você vai tendo no dia a dia. Eu acho engraçado pra gente que é completamente viciado, bitolado das ideias, fissurado em conhecimento, porque as pessoas que fazem faculdade vêm nos apresentar coisas que pra nós, pra eles é algo novo e a gente já sabe. Tipo, uma vez a minha tia que fazia curso de psicologia veio me falar o sistema de dopamina no mal de Parkinson e me indagando, e eu sabendo o que ela ia dizer, mesmo eu não tendo me aprofundado na neurobiologia. E aí? Aí a minha amiga falou, talvez o real como objetivo de toda a ciência seja algo impossível de alcançar, mas a constante investigação cria constante a aparente coisa em si. Sim, parece que as coisas não são completamente visíveis, são incognoscíveis à medida que o comprimento de onda de 700 nanômetros gera o vermelho e o outro gera o roxo, eu não lembro, a 250, eu acho, 240 gera a percepção do roxo. Mas a gente consegue perceber aquilo, ou seja, ver várias facetas de algo deglutindo essa parte sensorial, você percebe que não dá para você observar um cubo mágico de todos os seus lados, ou seja, tem facetas daquele objeto que não está aparente, mas a realidade ao mesmo tempo afunila tudo aquilo. E a minha amiga me perguntou, tipo, o que você acha que é externo? Aí eu não soube responder muito, tipo, eu falo, tipo, o comportamento é externo à medida que ele tem uma localidade e temporalidade. O eu mais profundo não deveria estar sujeito a isso. O plano de fundo, a matéria e a energia que se conserva. Muito difícil definir. Aí ela mandou vários áudios, eu não lembro exatamente o que ela falou, mas ela foi citando vários filósofos e falando as questões dele. Ai, tá bom. Mas mesmo que não haja um livre-arbítrio a priori, eu tô falando, já que parece que todas as coisas vêm a posteriori. Não vem não. Ai,
Bem que eu disse que parece, não, mesmo no determinismo, é complicado dizer, tipo, que não podemos ser punidos pelos nossos atos. Devemos nos atar, psicofisiologia, é uma reflexão minha, tá chato. Em que momento, tem aquela reflexão que eu trago, que eu falo, tipo, tá, o seu cérebro tá enviando o seu corpo, tipo, estímulos externos a você, está colidindo, coincidindo com a sua pele, e a sua pele, de modo aferente, manda para o seu sistema nervoso central interpretar. Eu não sei se, por exemplo, a partir do momento que o seu corpo mandou o sinal para o seu cérebro manda um sinal de novo para o seu corpo entender aquilo, mas se bem que eu acho que não, porque a partir do momento que a gente toma um medicamento, aquele estímulo de dor porque o seu cérebro o seu cérebro que consuma aquele determinado estímulo, tá? A gente começou a conversar sobre matéria e ela falou algo muito interessante. O domínio a que me refiro é anterior à química, entre aspas, e às ciências naturais. Tudo que é dado é também um signo. Assim como as ciências naturais, isto é atribuído ao mundo aquilo descoberto pelo entendimento, que antes de mais nada é uma simplificação. Portanto, o que me refiro é ao que as coisas vêm a ser, matéria é passiva porque não dá significado, apenas recebe. Tá. Eu tava lendo Platão e ele tava falando... Não, Platão não, eu tava lendo Aristóteles, foi mal. E ele tava falando algo muito interessante sobre um conteúdo que é... Ai, caralho, deixa eu só resolver aqui. Pera aí. Oh, meu Deus, deixa eu pausar. Olha como o Aristóteles é pica, cara. Puta que pariu, que cara foda. Correlativos parecem apresentar simultaneidade natural, o que na maioria dos casos é verdadeiro, como por exemplo, no que se refere ao dobro e à metade. A existência de uma metade determina que exista o dobro do qual ela é metade. A existência de um senhor implica a existência também de um escravo. Se existe um escravo, existe necessariamente um senhor. E o mesmo ocorre com todos os casos similares. Por outro lado, o seguinte também vale para eles. A anulação de um significa a anulação do outro. Por exemplo, se não há dobro, não há metade, e vice-versa. Se não há metade, não há dobro. O mesmo ocorre com todos os termos análogos. Entretanto, o ponto de vista que o correlativo apresenta simultaneidade natural não se afigura verdadeiramente em todos os casos, pois parece que o objeto do conhecimento é anterior ao conhecimento. Ou seja, existe antes deste. Obtemos conhecimento comumente de coisas que já existem, pois em pouquíssimos casos ou em caso algum pode o nosso conhecimento ter vindo a ser juntamente com o próprio objeto que lhe é peculiar. Deixa eu tentar decifrar o que eu entendi baseado no que o Aristóteles falou. Ou seja, à medida que o objeto tem um conteúdo a ser fundamentado no conhecimento, ou seja, a partir do momento que eu experiencio o mundo externo e obtenho conhecimento deste, isto mostra que eu obtenho conhecimento de algo, ou seja, é impossível ter um conhecimento que não seja de algo referente a uma coisa, ou seja, interna, racionalista ou externa, empirista. Aquilo tem um conteúdo, e eu também preciso ter um conteúdo correlato para aquilo se fundamentar. Obtemos conhecimento comumente de coisas que já existem, ou seja, algo precisa existir ontologicamente para ser validada, para a gente conhecer, pois pouquíssimos casos, ou em caso algum, pode o nosso conhecimento ter vindo a ser juntamente com o próprio objeto que lhe é peculiar.
O que ele tá querendo dizer é que, tipo, é impossível que o nosso conhecimento não tenha um conteúdo que faça a gente conhecer. Por exemplo, quando eu imagino um unicórnio na Lua, isso é um conhecimento que não é dado pelos sentidos, é um conhecimento, entre aspas, a priori, racionalista. Mas aquele conhecimento, de certa forma, ele tem base material, porque para eu pensar em um unicórnio, teve que materialmente ter uma coisa, um design para o unicórnio e ter a lua, e eu fundi as duas coisas. Por mais que, tipo, o unicórnio, alguém pensou no unicórnio, não existe um unicórnio, mas existe o quê? Um cavalo. Ele fundiu um cavalo com um chifre de um outro animal, ou seja, ele fundiu as duas coisas. É quase como a condensação e o deslocamento de Freud. Tá, aí ele fala: no caso de ser o objeto do conhecimento suprimido, o conhecimento mesmo é anulado. O inverso disto não é verdadeiro. Se o objeto não mais existir, não poderá mais haver qualquer conhecimento, não nada havendo agora para conhecer. Se, entretanto, deste ou daquele objeto nenhum conhecimento foi ainda adquirido, é possível que que esse objeto ele mesmo exista. Tome-se o exemplo da quadratura do círculo. Da quadratura do círculo, se podemos a isto chamar de um tal objeto, embora ela exista como um objeto, o conhecimento ainda não existe. Se todos os animais deixassem de existir, não haveria então conhecimento algum. Não obstante, pudesse haver, neste caso, ainda muitos objetos do conhecimento. Ou seja, ele está assumindo, de certa forma, um realismo, né? Se eu estou entendendo muito equivocado, foi mal o especialista em Aristóteles. Eu só tô tentando entender, eu tenho 19 anos, tá bom? Eu sou um estudante de filosofia que começou há 5 anos, tá bom? Eu não sou erudito, eu sou um merda, eu sei quase nada de nada. Porra, tá bom. Puta que pariu. Tá bom, eu tentei ir na consulta. Eu não vou fazer terapia, não, eu vou ser louco desse jeito. Deixa eu com a minha doença e foda-se. Deixa eu autista sozinho, deixa eu afogar em paranoia, em delírio. E eu vou falar com vocês quando eu chegar em casa sobre o texto que eu tinha escrito, só que eu não tenho acesso a ele porque eu não tenho internet. Mas isso tá muito interessante. Ai, meu Deus. Tá, voltando. Uma coisa que eu quero falar. O pensamento é um instrumento da consciência para explorar, ter experiências, ter vivências que não a empírica, né? Eu tava. Quando eu li aquela parte do Aristóteles, eu escrevi assim: os objetos nos parecem ser anteriores à experiência e, portanto, possuem conteúdo como sua propriedade inerente. Pera aí. Tá. Um campo do seu lado cognoscível e sua parte incognoscível. Essas esferas de apreensão são expostas para um ser capacitado da habilidade de apreender. Ela gravita olhares, é algo que eu anotei. Não há uma fita métrica para o amor, para amar as possibilidades do objeto ou ser amado. A pessoa tem que ter suas individualidades e suas experiências próprias. Não há uma exigência no amor, tá? Tem que ser igual o curso da água. Quero curar o mundo da minha presença nefasta, me expurgando. Tá porra, pra que isso? Eu tentei provar Deus. Premissa 1. Existe ordem por trás do seu corpo que ordena a sua estrutura. Premissa 2. Existe uma certa ordem no universo, desde rotação planetária e spin no mundo quântico. Conclusão: existe uma causa que organiza essas duas partes.
um plano de fundo no qual toda a interseção de ordem que se conecta faz parte de uma esfera maior que suas partes, o que o que pode ser chamado de Deus. Tá, provavelmente há um erro nessas premissas, eu não sei. Eu vou ver se o que, que o ChatGPT acha desse silogismo bem ruim. Nossa, olha o que ele respondeu. Ai, sempre faz isso quando eu entro, porque eu fiz isso. Esse silogismo é interessante e faz sentido dentro de um contexto filosófico e teológico. A ideia de uma ordem e organização no universo e no corpo humano, levando a uma causa maior que seria Deus, é uma concepção comum em diversas religiões e correntes de pensamento. Ah, tá. Tem no ajuste fino, né? Tipo, na questão hermética também, de a, como é que é? O que há dentro, o que está dentro está fora e o que está fora está dentro, aquela concepção de micro e macrocosmos, que os dois se conectam, são duas estruturas primordialmente ontológicas iguais. Tá. No entanto, é importante ressaltar que essa é uma interpretação metafísica e não pode ser comprovada empiricamente. Cada indivíduo pode ter sua própria visão e entendimento sobre a existência de Deus e a sua relação com a ordem no universo. Tá bom, né? Ela entende. Ah, sei lá. É porque o chat GPT é quase como um passivo agressivo, né? Ai, tá. Coisas que eu não tenho em comum com autistas. Não tenho uma rotina fixa, mas tenho rituais, como esse de gravar podcast, de sair, de ir pro parque, de colocar uma touca quando eu vou dormir, de ficar hiper focado nas minhas ideias, de hiper focar no YouTube, de aulas de psicologia, filosofia e entre outras coisas. Quando eu deito assim, eu tenho que estar numa posição específica, eu tenho que estar ouvindo alguma coisa, eu tenho que estar com algo cobrindo os meus olhos. Eu tenho problemas com luz excessiva, quase sempre eu estou em um ambiente escuro, inclusive vou desligar aqui. Eu tenho problemas com sons repetitivos, coisas que eu partilho com autismo, né? Tá, eu não respeito tanto as autoridades nem regras como os autistas, né? Tipo, eles leem as regras, eles acham que deve ser seguida daquela determinada forma. Já eu não consigo. Isso parte mais, parece que de um TDAH. Inclusive, eu fiz 50 critérios para o TDAH e eu assinalei 41. Não respeito tá. Prefiro não olhar nos olhos. Mas não tenho dificuldade em olhar. Ou seja, minha preferência é não olhar. Mas eu não tenho aquela dificuldade de olhar. Eu sou hiper... Ah, tá bom. Tá bom. Meus próprios pensamentos. Tá. Retilíneo, retiniano. Lacrimogênio, lacrimogênio. Lágrima de gênio. Tá bom. Ai, não tem mais. Tem sim, né? Tem na galeria. Deixa eu ver. O que eu tirei de print? Eu só tô falando de gravidade. Eu perguntei. Tem. Ai, meu Deus, peraí. Deixa eu. Eu tinha coisado assim, ó. Cadê? Objetos se deslocam sem uma vontade de mudança de rota. Nos parece que temos livre-arbítrio à medida que podemos tender à inércia e nos deslocar por outros lugares com uma intenção que outros objetos não têm. Mandei pro chat GPT e o burro não entendeu o que eu disse. Aí ele disse: onde somos capazes de tomar decisões e agir de forma consciente. Ele é meio louco. No entanto, essa percepção de livre-arbítrio pode ser ilusória, uma vez que nossas ações e escolhas muitas vezes são influenciadas por diversos fatores, como nossa educação, experiência passada, valores sociais e biológicos. Além disso, a ideia de que somos completamente livres, não foi o que eu disse, para tomar decisões sem qualquer tipo de condicionamento pode ser questionada pela filosofia e pela ciência, que argumenta que o nosso comportamento é determinado por uma série de causas e efeitos que fogem do nosso controle consciente. Assim, a ideia de intencionalidade na vida
e na Terra. Eu tinha falado disso, eu tinha, né? Com uma, com uma intenção. Eu tinha falado de intencionalidade na Terra e na vida. Pode ser interpretada de diversas maneiras, dependendo do ponto de vista de cada pessoa. Para alguns, a existência de livre-arbítrio é fundamental para a nossa capacidade de agir de forma autônoma e responsável, enquanto para outros, a noção de determinismo pode redefinir o nosso entendimento sobre as nossas escolhas e, em última instância, a questão de intencionalidade na vida e na Terra pode ser um enigma que permanece em aberto, sujeito a diferentes interpretações e reflexões. Eu estava falando de um ponto de vista bem matematizado, bem tipo, tá, a vida surge do solo, por exemplo, e aquilo é uma intenção, aquilo não, por exemplo, sim, a gente pode ceder à vida, pode se extirpar por causa de condicionamentos externos. Tipo, se uma folha recebe muito calor demasiadamente, ela não cresce e ela morre. Mas o ato dela tentar brotar e crescer é quase intencional, tem uma intenção. O negócio do DNA dele se proliferar de forma catalisadora. Aí eu falei, não foi isso que eu inferi. Disse que temos mais liberdade, mesmo que ilusória, de movimento livre, já que uma pedra no espaço tende à inércia até que um objeto exterior atue uma força nele. Aí ele falou, entendi sua colocação, peço desculpas pela interpretação equivocada. De fato, ao compararmos nosso movimento com o de objetos inanimados como uma pedra no espaço, podemos perceber uma maior liberdade de movimento e ação, enquanto a pedra tende à inércia e só se move quando é influenciada por uma força externa. Nós, seres humanos, somos capazes de nos deslocar e agir de forma mais autônoma, tomando decisões e escolhendo nossos caminhos. Tá. Ai, meu Deus. Aí eu falei que a epistemologia e a ciência sem epistemologia é uma casca vazia. A epistemologia é o ente que abarca e fundamenta a essência constituinte da ciência. Caralho, eu falo difícil, hein? Eu gosto de falar difícil. Tá. A ciência visa ver evidências empíricas, coisas que ocorrem todos os dias em diferentes tempos e tal. Analisar algo cientificamente é ver por pares evidências que ocorrem concomitantemente em diferentes partes do globo terrestre ou fora dele. É possível que a ciência seja um recorte ou relativa, a higiene é relativa, sei lá. Que eu tava vendo um maluco que brigou com lá numa faculdade, na federal. Meu, eu não entendo, sei lá, esquisito. Esses seres humanos que fazem faculdade, parece que eles são todos medíocres, são todos merdas. Aí eles se fecham num bagulho e acham que eles sabem muita coisa. Mas todos os melhores conhecimentos da humanidade estão contidos em livros de gênios que compõem ela. Então, sei lá, parece que o pessoal se divide em ecos e narcisos. Narcisos falam uma coisa, ou seja, os professores, e os alunos são os ecos que repetem. Eu tinha falado com ela. Existe uma hegemonia de conceitos e de figuras que são eleitos por um grupo intelectual e falar mal dele é um ato sacrílego. Sacrílego. Ou seja, certas pautas sociais, pautas políticas influenciam na ciência, tipo, à medida que a gente só vai estudar evidência, só vai verificar evidências empíricas em determinados campos do saber quando há uma necessidade biológica, uma necessidade social daquilo, cultural, né? Tá. Ai, meu Deus. Aí eu perguntei pro chat. A comunicação sináptica ou fluxo de íons que percorre os neurônios são frutos de uma variação eletroquímica? Ela falou sim. A comunicação sináptica que entre os neurônios envolve uma variação eletroquímica. Quando um neurônio recebe um estímulo elétrico, ocorre uma alteração na permeabilidade da membrana celular, permitindo a entrada de íons positivos, como o sódio,
O sódio é o íon positivo e a saída de íons negativos, como o potássio. Isso que é a bomba sódio-potássio, que faz essa variação, né? Essa entrada e saída de íons geram uma corrente elétrica que se propaga ao longo do neurônio através de canais iônicos específicos presentes na membrana celular quando a corrente elétrica atinge a extremidade do neurônio conhecida como o terminal sináptico. Eu só estava falando disso porque eu gravei um vídeo, coisa de 2, 3 anos atrás, sobre neurônio e cara, é muito engraçado. As pessoas estão descobrindo agora coisas que eu tipo, as pessoas me indagam sobre conhecimentos que eu tenho agora, mas eu já tinha muito tempo atrás. E ou só que o foda é que para coisas reais, para coisas do trabalho, eu sou muito burro. Eu não consigo lidar com a realidade. Eu tô preso na minha ficção, eu tô dentro da minha cabeça de tal modo que quando alguma pessoa falar, tem determinado objeto em determinado lugar, eu vou passar o olho em todo lugar e eu não vou perceber o objeto porque eu sou muito burro. Aí eu perguntei pro chat, a realidade ontológica é sutilmente diferente dos aparatos matematizados que usamos para mensurar a realidade, ou seja, a realidade não está contida na mecânica newtoniana fisicalista ou puramente materialista? Ela falou, sim, a realidade ontológica pode ser sutilmente diferente dos modelos matemáticos ou teorias físicas que usamos para descrevê-la. Muitas vezes tentamos explicar a realidade por meio de modelos simplificados e abstrações matemáticas, mas a realidade em si pode ser muito mais complexa e multifacetada do que podemos captar com os nossos métodos de análise e mediação. A mecânica newtoniana, o fisicalismo e o materialismo oferecem algumas explicações úteis sobre a realidade, mas não pode dar conta de toda a complexidade e diversidade. Aí acabou, deve ser da realidade. Pronto. Aí eu perguntei. Outra coisa, eu tinha perguntado, essa força de Lorentz envolve o conhecimento das 4 equações de Maxwell e Faraday? Aí ela, sim, sei lá o que. Aí eu não sei, é porque eu não manjo muito de matemática, eu gosto, mas é complicado. Eu tinha perguntado assim, ó, pra ela, o que existe além das forças de empuxo, atrito gravitacional, etc. Eu quis dizer além das forças fundamentais da natureza, tipo força nuclear forte, fraca e gravitacional. Qual que é a outra? Eletromagnetismo, tá. Ai, Deus do céu. E eu tô vendo algo sobre a questão do Schopenhauer, do Goethe e do Nietzsche. Não, do Nietzsche não, do... Ai, caralho, qual que é o nome? Do Newton, sobre o estudo das óptica, das cores. Muito interessante as coisas, né? Tá, eu acho que acabou, é isso. Com os narcisos. Deixa eu ver o que eu tinha falado. E eu não quero mais me relacionar com o ser humano, eu quero morrer sozinho. Aí eu falei, não importa se a Angélica me odeia ou não, acha algo ruim de mim, agora eu tô na vibe de subjetividade. As coisas que eu represento pra mim mesmo importa mais. Tá bom. Sei lá, eu sinto que eu me resolvi. Eu acho muito mais, não sei, não tenho que achar nada. Tudo é o agora e a gente não precisa ficar se abatendo sobre as coisas. E eu tô deixando minha unha crescer depois de 50 anos que eu fico roendo ela. E minhas unhas elas crescem muito esquisita, elas são muito defeituosas, porque é uma das primeiras vezes que eu tô deixando ela crescer sem a minha influência ambiental sobre elas. Eu tenho uma influência sobre o meu próprio corpo, que interessante, né? Mas se a gente for ver esse dualismo, eu tinha conversado com uma amiga no trabalho, não é amiga, na real, eu não gosto dela. E ela falou que desgaste mental é diferente do desgaste físico. De certa forma, sim, mas
existe uma interdependência, uma relação entre essas duas coisas. É impossível que haja um desgaste mental se não houver um corpo físico para ser desgastado mentalmente. E ela tentou ficar argumentando contra, o que é algo que o brasileiro burro, médio, desgraçado, ele não entende o básico de lógica, ele não entende que uma coisa depende da outra, ele não entende uma coisa análoga à outra. Por quê? Porque eles nunca leram Aristóteles, porque eles nunca viram no inconsciente coletivo que essas coisas são básicas. Esse dualismo mente-corpo, ao meu ver, está equivocado. É um monismo que impera, porque a gente é matéria. E essa matéria é Deus, é uma parte de Deus se ramificando. É impossível que, por exemplo, se eu bater o dedo na quina do meu guarda-roupa, é impossível que eu tenha pensamentos positivos e alegres da vida. É impossível que eu tenha um pensamento genial por causa disso, no momento que aconteceu, porque eu vou estar nervoso e todo o meu corpo vai agir de modo raivoso, porque é uma experiência fisiológica que muda como o meu mental se comporta, e o mental altera como o meu fisiológico se comporta. Se eu tô triste, eu vou ter uma aparência fisiológica de tristeza. É simples. As coisas são simples pra mim e... ai, sei lá, pros outros não. Esse podcast é um relato da síndrome do Nietzsche, um cara que é gênio, mas vai morrer desconhecido e ninguém vai se importar com a minha existência. Tô brincando, eu não sou um gênio, é óbvio que não. Mas eu realmente sou muito mais inteligente que todas as pessoas ao meu redor, mas ao mesmo tempo elas são mais inteligentes que eu em muitas outras coisas. E sei lá, inteligência teórica não, às vezes não é nada. A sabedoria é a coisa mais valiosa que algum ser humano tem, porque ele para de se importar com coisas inúteis. Eu acho engraçado porque esses podcasts são muito caóticos e para alguém conseguir absorver alguma coisa daqui é muito difícil, porque é uma experiência subjetiva que é o que está sendo transposta e tentando ser transliterada de modo que é inequívoco. E isso é um equívoco porque acaba sendo muito negativo e muitos pensamentos no mar de entropia se alastra e as ideias vão se corrompendo nesse mundo sensível, porque não é um mundo inteligível, e essas ideias perfeitas, abstratas, caralho, é muito complicado. Uma amiga minha do trabalho acabou vendo o podcast através do meu Instagram, não sei. Eu mandei os podcasts pra Angélica e cometi o mesmo erro com a Rachel. E eu não sei se ela gostou, eu não sei se ela odiou, eu não sei. Eu vi a mensagem no Insta que ela tinha mandado e ela falou: para de se martirizar com isso. Ela foi só simplesmente adulta e falou: porra, para. Já tá bom, já aconteceu. Pra que você vai ficar remoendo isso? E agora eu tô muito menos ansioso, eu acho, muito menos triste. Realmente, eu tinha que ter amado a minha própria experiência, eu tenho que amar a mim mesmo, e isso é ser autossuficiente, não necessitar de outra pessoa. Se eu for celibato, se eu nunca mais me relacionar, tanto faz. O que importante é o que eu tenho dentro de mim e como eu me relaciono comigo mesmo, porque no final das contas ninguém vai morrer por mim, ninguém vai chorar por mim. Mesmo se alguém me ver chorando e chorar junto, a pessoa não vai chorar com a mesma intensidade, ela vai chorar por um reflexo, uma representação mental do que ela tá fazendo de mim e do sofrimento que ela acha que eu tô sofrendo. Assim como uma pessoa que acha que pode sofrer o mesmo tanto que um judeu no Holocausto. Cara, você não entende que a gente somos nós e as nossas circunstâncias? Quando você ama alguém, você não ama a pessoa isolada do tempo e do espaço. Você não ama um ente abstrato que inexiste, ele é do todo, apartado do todo. Você ama aquilo que é porque as circunstâncias os fizeram assim. Se a beleza de alguém te apetece, te atrai e é voluptuosa,
te apetece por ser circunstâncias materiais, por se a personalidade da pessoa te agrada e a pessoa sofreu diversos traumas e consertou aquilo na terapia, você não ama só a pessoa, você ama o resultado temporal que aquilo foi causado por diversos fatores ambientais, biológicos, culturais, entendeu? Não é uma coisa específica, não é uma coisa difícil de adentrar os meandros prismáticos daquilo. Quando você passou e decompôs aquele ser todo na totalidade, você viu que ele não era, que o branco não era só o branco, ele era um tricromático, porra. Ele era três cores que se fundiam em uma só. A pessoa é um ser que se fundiu naquela aparência de significante, mas no final ela é um significado, uma representação material, e ela é à medida que todos te veem de uma forma específica. Alguém te vê como corajoso, alguém te vê como fraco, alguém te vê como covarde, alguém te vê como inteligente, outra pessoa te vê como burro, e você tenta controlar exatamente o que alguém sente sobre você. É a tentativa mais estúpida, é como tentar controlar a realidade que é impossível de ser controlada, pois a realidade, ela é seca, ela não se abstém, ela não cessa a sua súplica. Ela, como é que é a palavra que eu tava tentando procurar? Ah, tá, lembrei. É inexorável. Inexorável. A realidade é inexorável. Ela não cede à sua súplica. Ela não liga para a sua opinião ou sentimento. A realidade é aquilo que ela é. Por exemplo, eu nunca senti um abraço verdadeiro, o qual eu amo totalmente a pessoa, tô totalmente entregue, inebriado por um sentimento. Tipo, quando eu abraço as pessoas, parece, sei lá, sabe, algo externo, algo. Não é algo íntimo que interliga as duas partes em um todo. É algo material, é algo simples, é algo de complemento, não é espiritual, não é aquela moraça, muramassa. Eu tava querendo me referir à palavra mussaria, ou seja, Mussaria, que é algo antigo, que é tudo o que se refere a bens de alma e aniversários religiosos, ou seja, alguma comemoração. Etimologia, origem da palavra: a palavra mussaria tem uma origem obsoleta, não é possível confirmar com certeza a origem desta palavra. Divisão silábica, tá bom. É isso. O que eu tenho pra falar? Nada. É isso. Aconteceu um monte de coisa. Não um monte de coisa, só minha vida cotidiana mesmo, que é bem, sei lá, bem diferente, né? Então é isso, tchau. Ah, eu esqueci. Eu perguntei pra minha família dos critérios diagnósticos do autismo na minha infância. E eles não quiseram me. Tipo, eles, sabe, pessoa que. Eu fiquei muito chateado. Tipo, porra, eu quero realmente saber se eu. Porque eu tinha uma lista que o ChatGPT tinha dado pra saber se eu era autista ou não. E o meu pai, ele meio que nem sabe. Ele disse que eu demorei 2 anos e meio a 3 anos pra falar. Aí depois eu perguntei de novo pessoalmente. Ele falou: não, você demorou 1 ano pra falar. Eu lembro que eu demorei até os 8 anos pra aprender. Depois dos 8 anos, aprender a ler e escrever. Aí eu perguntei. Quando eu era criança, eu tinha dificuldade de me comunicar ou interagir socialmente com outras pessoas? Disseram que não. De me expressar, de me comunicar. Meu pai disse que eu dificilmente chorava, sei lá. Eu não perguntei se eu olhava muito nos olhos. Eu acho. Eu tinha interesse ou comportamento repetitivo ou restritivo? Sim, cara. Eu só via TV, eu só fazia aquilo
Era algo repetitivo, restritivo, eu não saía de casa, eu gostava, minha madrasta até me levou para uma pediatra que ela viu que os meus pés ela ficava se movimentando, ou seja, comportamento ansioso, TDAH desde criança. Ah, tá. Eu tinha dificuldade em expressar minhas emoções ou compreender as emoções dos outros. É meio que sim e não, sei lá, eu acho que sim, tinha dificuldade. Os professores ou profissionais de saúde já mencionaram que eu poderia ter traços de autismo na infância. A minha madrasta disse que não, eles só reclamaram porque eu não aprendi a ler e escrever lá no primeiro ano e essas coisas, sei lá. Eu tinha dificuldade em me adaptar a mudanças na rotina ou em ambientes diferentes. Eu era sensível a estímulos sensoriais como luzes. Eles responderam que não. Eu era sensível a estímulos sensoriais como luzes brilhantes, ruídos altos ou texturas diferentes. Responderam. Eu não lembro o que responderam, talvez não. Eu, eu costumava ter dificuldade de entender piadas ou sarcasmos, tá? É uma coisa que eu não sei se eu tenho, pra falar a verdade, ninguém nunca. Às vezes sim, às vezes eu não entendo ironia, mas eu acho que é normal. Eu tinha dificuldade de manter contato visual com as pessoas. Não, não, isso não. Eu preferia brincar sozinho em vez de brincar com outras crianças. Isso sim, eu lembro que a maioria das minhas memórias são memórias solitárias, são memórias sozinho. Eu tinha dificuldade em seguir instruções ou me envolver em atividades em grupo. Na escola, sim, eu não conseguia muito me envolver em atividades em grupo e seguir instruções. Tipo, meu pai falava, pega uma ferramenta específica. Eu pegava 50, mas não pegava o que ele queria. E é isso. Terminando agora, só isso. Então, é possível que haja uma possibilidade que eu esteja no espectro, não necessariamente seja. É porque se eu fosse autista, eu seria, no caso do Asperger, no autismo leve, nível 1, sabe? Por causa das questões de interação social, dificuldade. Mas, vendo agora, analisando profundamente, é possível que não, já que é, eu não tenho todas essas dificuldades, mas como pessoas LGBT se identifica como tal gênero, eu me identifico como autista. Isso faz de mim um autista, não sei. Porque se você parar pra pensar o que é um espectro, o espectro parece ser algo abstrato na questão psicológica, que é um esqueleto base de comportamentos o qual você tem que cumprir para seguir determinados diagnósticos. Pode ser que ocorra uma variação entre o seu comportamento e entre o diagnóstico totalizante, né? Mas você ainda cabe naquele diagnóstico porque não que você cabe, você é muito além do diagnóstico de autismo, TDAH e tal. Mas existe um esqueleto metafísico, umas características mútuas o qual todos os indivíduos que têm determinada personalidade pode diferenciar, mas aquela personalidade para cumprir aquele diagnóstico específico é aquilo, entendeu? Não pode se distanciar.